A igreja não é um lugar para apenas reunir pessoas. A igreja não é um lugar para que tenhamos meramente lazeres, para que possamos rever as pessoas. A igreja é o lugar em que nós nos refugiamos para adorarmos a Deus, nos reunimos para nos direcionar ao Senhor. Tudo isso porque Jesus nos salvou, Jesus nos transformou e precisamos ter em mente que a vida cristã só pode ser de fato vivida quando nós estivermos no seio da igreja, em comunhão uns com os outros, porque Jesus é o cabeça da igreja e precisamos ser parte do corpo que é a igreja. E nós devemos perceber isso aqui nesse texto, em Efésios capítulo 4, versículo 16. O texto nos diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui o apóstolo Paulo está continuando o que ele descreve no versículo anterior, quando ele fala sobre Jesus ser o cabeça da igreja, ser a cabeça do corpo que é a igreja. E que nós só podemos crescer de fato quando nós crescemos em Jesus, quando nós conhecemos a verdade em amor. E aqui ele começa a falar agora sobre a igreja, sobre nós que fazemos parte do corpo. Jesus, que é a cabeça, o versículo 16 diz: de quem, ou seja, de Jesus, de quem todo o corpo, ou seja, Jesus sendo a cabeça, todo o corpo bem ajustado, toda a igreja bem ajustada e consolidada pelo auxílio de toda junta. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo essa linguagem de cooperação constante, mútua entre os irmãos. Assim a igreja vai crescendo, quando um vai cooperando com o outro, e a igreja vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quando a igreja se foca em servir a Deus, quando a igreja se foca em se voltar para Jesus, as coisas caminham, as coisas andam. É isso que é descrito aqui quando se fala sobre bem ajustado, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. De que forma? Como? Segundo quem? O versículo ainda nos diz: segundo a justa cooperação de cada parte. Perceba, não apenas cooperação, mas justa cooperação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós devemos ser justos quando estivermos cooperando uns com os outros. Devemos levar em conta que o fardo deve ser dividido, não deixar que o irmão leve um fardo maior do que ele pode ou do que ele precisa levar. Nós devemos olhar para a igreja e ver aonde nós devemos agir, aonde nós devemos nos dedicar, para que a igreja cresça, para que nós não sejamos injustos com os nossos irmãos. Deixar nossos irmãos servir em várias áreas quando nós poderíamos ajudar seria injustiça. É por isso que o apóstolo Paulo aqui diz: justa cooperação de cada parte. O corpo está unido em justa cooperação. Cada um está cooperando da maneira correta para que a igreja cresça. A continuação do versículo ainda diz: efetua o seu próprio aumento. Através disso, através dessa cooperação, de estarmos conectados, de estarmos ligados, a igreja cresce. A igreja se edifica, porque os irmãos estão juntos com os seus dons, com os seus talentos, servindo, colocando a obra para frente, evangelizando, buscando servir uns aos outros, crescendo. É isso, é essa a imagem que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. A imagem de uma igreja, a imagem de irmãos que se preocupam e que agem uns pelos outros. A parte final do versículo ainda diz: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Perceba, a edificação de si mesmo em amor. Precisamos de Jesus para que possamos nos edificar. Precisamos de Jesus para que possamos nos aproximar dele, obviamente, pois ele rasgou o véu e nós podemos nos aproximar dele. Podemos entrar no Santo dos Santos, conversar com o Senhor, sem nenhum intermédio a não ser Jesus. Então nós precisamos entender os privilégios que nós temos por fazermos parte de uma igreja. E esses privilégios vêm com deveres também.
dever de servir, de não deixar faltar para que a igreja cresça. Se nós temos nossos dons, mas nós não os exercemos na igreja, haverá uma falta na igreja e a igreja não vai crescer o tanto quanto podia, porque eu ou você estaremos falhando com os nossos dons, com Deus e com os nossos irmãos. Paulo chama aqui de justa cooperação. Se nós estivermos usando nossos dons para servir da maneira correta, nós estaremos tendo justa cooperação. Mas se nós esquecermos, deixarmos para lá, simplesmente vivemos nossas vidas, deixando nossos dons para lá, nós não estaremos tendo o foco necessário. Nós não estaremos diante do Senhor como poderíamos estar. Deus não se agrada disso. Deus quer ver sua igreja crescer. Deus quer ver sua igreja exercer seus dons para a honra e glória dele, para o amor uns para com os outros. Exerça seu dom, irmão. Exerça seu dom, irmã. Não deixe de servir. Você pode ficar desanimado em muitas vezes, em algumas vezes. Você pode ficar triste, você pode ficar desesperançoso, mas lembre-se que você está servindo a Deus em primeiro lugar. Use seu dom. Não enterre seu talento. Use seu dom para a honra e glória de Deus. Lembre-se, o Senhor te capacitou com isso e Ele espera que você use. Façamos isso. Que Deus te abençoe.